volta com Ciência Política na sua TV Meio. Muito obrigado pela sua audiência. Por aqui a gente segue trazendo para você agora o nosso noticiário internacional. Depois de uma vitória da extrema-direita na França, nas eleições europeias, o presidente Emmanuel Macron antecipou a eleição para o parlamento. Nós mostramos aqui para vocês. Causou uma grande repercussão, inclusive na seleção francesa. O atacante Mbappé pediu hoje para que os jovens votem e se disse contra os extremos. Veja. O capitão da seleção francesa de futebol, Kylian Mbappé, falou sobre a situação política em seu país. Na Alemanha, para a disputa da Eurocopa, o atacante comentou as eleições legislativas antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron para 30 de junho e 7 de julho. Sem se posicionar claramente a favor ou contra uma opção política, Mbappé pediu aos franceses, especialmente jovens, que participem do pleito. Sabemos que estamos em um momento muito importante da história do nosso país, uma situação sem precedentes. Gostaria de me dirigir a todos os franceses, especialmente a geração mais jovem. Somos uma geração que pode fazer a diferença. Hoje podemos ver muito claramente que os extremos estão às portas do poder. Temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país. E é por isso que apelo a todos os jovens para irem votar, para realmente perceberem a importância da situação. A França atravessa uma crise depois que Macron decidiu dissolver o parlamento e antecipar as eleições legislativas de 2027, após uma vitória da extrema-direita nas eleições europeias há uma semana. Mbappé, recém-contratado pelo Real Madrid, também disse ser contra os extremos que dividem. Kylian Mbappé é contra os extremos, Kylian Mbappé é contra os extremos, ideias que dividem. Como disse, temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país, e essa é uma tarefa que deve ser insistida. Nos últimos dias, outros jogadores fizeram apelos pela participação nas eleições, mas no sábado, o atacante Marcos Thuram, da Inter, foi além, ao pedir explicitamente a votação nas eleições legislativas contra o partido de extrema-direita Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen. Mbappé defendeu Thuram e disse que não foi muito longe ao expor publicamente suas ideias políticas. A declaração de Thuram levou a Federação Francesa de Futebol a pedir neutralidade de seus jogadores e jornalistas para evitar qualquer forma de pressão e uso político da seleção francesa. Aí, Osmando, qual a importância de um astro do esporte mais popular do mundo, de uma referência para a França, como jovem já, mas com tantas conquistas, Mbappé, se posicionar? E se posicionar dessa forma, diretamente aos jovens, com um apelo para que participem do processo eleitoral e condenar os extremos, que nesse momento dividem a França. Osmando. É importante a gente observar que a manifestação dele vem após a recomendação da direção da seleção de que eles evitem radicalismo, evitem polêmicas e se ponham na neutralidade para não trazer odiosidade contra a seleção. Mas ele, para quem entende um mínimo do que ele está dizendo, ele claramente pede aos jovens que não votem na extrema-direita, que é exatamente o que está em questão na França agora. E o outro entendimento disso é a aprovação que ele deu à fala do seu companheiro de seleção, que claramente pediu para não votarem na extrema-direita. Acho isso muito positivo. Acho que a França tem essa oportunidade de evitar que o extremismo de direita chegue ao poder. Acho que o Mbappé está dando uma demonstração de engajamento, de coragem. Ele se equipara nesse aspecto ao nosso Vinícius Júnior, que enfrenta uma luta corajosa, brava, aguerrida contra o racismo na Espanha. Então, acho que os nossos jovens jogadores, esses jovens jogadores, estão dando um exemplo que engrandece o futebol, que engrandece o esporte e que engrandece o currículo pessoal de cada um deles. Já está na hora, né, da gente ter mais atletas, ter mais personalidades públicas. Os famosos a gente já tem com uma frequência um pouco maior
nos últimos tempos, né, se manifestando, se posicionando em temas polêmicos. E essa manifestação do Mbappé abre espaço para que outros atletas também. Eu, infelizmente, não vejo no futebol brasileiro uma atuação como essa. A gente teve durante as eleições o Richarlison que falou, o Paulinho também, mas assim, são casos raros. A gente conta nos dedos os atletas brasileiros que se posicionam não só em período de eleição, mas quando um projeto polêmico como esse, agora o PL do estupro, vem à tona, a gente não vê. O Vinícius Júnior, como o seu Zé Osmando colocou, é uma voz ativa no combate ao racismo, principalmente dentro do futebol, mas em temas gerais a gente não tem um posicionamento. E aí eu volto a lembrar, o principal ídolo, para algumas pessoas, para mim não, mas para algumas pessoas, o Neymar, ele nunca se posicionou, né, politicamente sobre algum tema importante, algum tema polêmico. Então isso já mostra quem o brasileiro está endeusando, está idolatrando, infelizmente. A gente tem que buscar valorizar pessoas que estão conectadas com a atuação, a situação real do Brasil, porque tudo isso acaba, querendo ou não, impactando na nossa vida. E esses posicionamentos, como o do Mbappé na França, podem ter um impacto significativo. A gente teve aí essa reversão da extrema-direita passando a liderar lá na França, mas esse posicionamento de um atleta que é muito querido na França pode ter sim um impacto, pode ter sim uma reversão nisso. Olha aí, o Alessio aposta em reversão. E Mbappé que fala diretamente aos jovens franceses, França. Lembrando que o presidente Emmanuel Macron, que antecipou a eleição, disse que irá respeitá-la, independente do resultado. Muita gente viu como uma aposta arriscada, mas a gente vê agora novidades surgindo no processo, como a presença dos atletas da seleção francesa. Sua avaliação, qual é? Pode haver reversão? Pode haver, Ananias. Eu fico um pouco descrente, mas eu observo o cenário que aconteceu no Brasil no ano de 2018, porque por mais que o Fernando Haddad tenha sido derrotado por Jair Bolsonaro, ele conseguiu ali na reta final do segundo turno recuperar terreno, ali perdeu por uma margem de cerca de 10 pontos percentuais, 55 a 45, mas ganhou um grande gás a partir do momento em que diversos nichos da sociedade, figuras públicas, começaram a se manifestar contra a eleição de um extremista à época, no caso, o presidente que acabou sendo eleito, Jair Bolsonaro. No caso lá da França, os estudos apontam, os estudiosos, que essa mudança do voto para a extrema-direita se deu exatamente pelo eleitorado mais jovem, que outrora votava nos ambientalistas e passou a votar em políticos de extrema-direita. Mas, claro, o Mbappé é um exemplo de um jogador politizado e faz falta no nosso país, um país que já teve movimentos como a democracia corintiana, com o saudoso Sócrates, que levantou um movimento político no nosso futebol que fez toda a diferença em prol da democracia brasileira. E hoje, quando a gente olha os jogadores que temos no nosso país, dá uma tristeza quando se compara com o que o nosso Brasil já teve. É isso, olha, reta final do programa, vamos lá então. O que o nosso timaço vai ficar de olho amanhã? O França eu já sei, tem votação importante de interesse dos governadores do Nordeste, França. Isso, especialmente do Piauí. Amanhã tem a votação no Senado, está prevista, do marco regulatório do hidrogênio verde. Lembrando que o governador Rafael Fonteles, no evento de energias renováveis que aconteceu aqui no Piauí, ele cobrou que essa votação acontecesse antes das eleições. Caso contrário, os estados que já têm protocolos assinados para investimento na área poderiam ser prejudicados. Então, amanhã, essa proposta, esse marco regulatório já deve estar ok, já deve ser aprovado e com